Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento. A gente começa o podcast com essa música muito gostosinha de ouvir, ó. Vamos lá. É o som da Corinna Bailey Rae, Trouble Sleeping. Tipo, acho que é pesadelo, né? Por aí. E aí eu peguei uma versão aqui da horinha pra gente conseguir ouvir aqui no começo do nosso programa. E agradecendo sempre a galera que tá com a gente aqui toda semana no Terça Nobre, comentando, mandando mensagem, fazendo pergunta pro tio Cocória. É sempre muito importante essa participação da galera. Pode me seguir lá nas redes sociais, @EuriBenevento, Euri com Y. Me segue lá no Instagram, Facebook e também no Twitter. O Twitter eu quase não uso, tá lá, existe, @EuriBenevento. Geralmente eu coloco o link do Terça Nobre lá. E também tem o TikTok, que eu ainda não emplaquei o uso do TikTok. Tenho também, mas eu ainda não caí muito nas graças do TikTok. Eu não manjo muito de mexer, também não sei se tem que fazer dancinha, né? Ter mesmo não tem, né? Mas às vezes a galera entra naqueles objetivos assim, então por isso que eu não me rendi, não é nem falando mal, porque hoje em dia é um dos melhores, todo mundo gosta de usar, tal, é que realmente eu ainda não aprendi a mexer direito e na correria do dia a dia, nas coisas que a gente tem pra fazer, e o próprio Terça Nobre mesmo, né, tem que deixar a edição do vídeo, depois versão áudio, versão vídeo, posta um, posta outro, isso aí leva, né, um tempinho maior, então assim, aí teria que ficar mais tempo criando conteúdo pra colocar lá, porque seria legal também se fosse um conteúdo um pouco diferente do que é o Terça, né? Porque a galera às vezes pega só a parte dos cortes, mas mesmo assim até isso é um trabalho assim mais elaborado, porque eu teria que ficar ali fazendo aquelas edições o tempo todo e isso acaba levando um tempo maior. E meu computador também não ajuda muito, porque ele tá um pouco cansadinho, então quanto mais trampo, mais ele trava, né? Então eu ainda preciso descobrir um caminho melhor pra colocar as coisas também lá no TikTok, mas resumindo, @EuriBenevento também tudo, você que tá ouvindo também pelas plataformas de áudio aí, Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, tem várias plataformas de áudio que a galera consegue ouvir, você que tá ouvindo e não sabia, tem imagem no YouTube também, youtube.com/EuriBenevento, Euri com Y, você pode assistir lá o vídeo do podcast Terça Nobre e também pode aproveitar e já se inscrever no canal também e dar aquela forcinha marota, né, pro Terça Nobre. Então, meu muito obrigado pra toda a galera que tá sempre acompanhando o Terça Nobre com a gente. E também, né, agradecer o pessoal que tá sempre comentando, né, nos episódios também, né? E o episódio da semana passada foi o episódio número 7 da 4ª temporada. Olha só que maravilha, cada vez mais aumentando aí os números do Terça Nobre. Agradecendo a todo mundo que tá sempre com a gente. Foi um episódio falando sobre novelas, né? E agradecer aí o comentário da Maria Aparecida Camargo, comentou assim: boa noite, parabéns, Terça Nobre, tudo de bom. Muito obrigado, Maria Aparecida, aí por acompanhar o Terça Nobre com a gente. Obrigado pelas mensagens. Fica à vontade, seja bem-vindo ao Terça Nobre também. E aí, a gente conversou um pouquinho sobre novelas, né? Falei algumas novelas preferidas, falei também sobre a cultura da novela, as trilhas sonoras que estão inseridas, né, no nosso dia a dia, aquelas novelas que deixaram saudades. Então, tem bastante coisa legal também. E falei um pouquinho, né, do episódio anterior, li a letra de uma música também que eu já tinha citado aqui no programa. Então foi um episódio bem bacana pra você que gosta aí e quiser acompanhar. Foi o episódio número 7 da 4ª temporada, tá lá na playlist também. É só você entrar no youtube.com/EuriBenevento e tem as playlists, tá lá, podcast Terça Nobre, tem esse episódio para você ouvir, mas se você pesquisar como Terça Nobre ou como Euri Benevento nas plataformas de áudio, você consegue acompanhar também. E acabou também que na semana passada, o episódio do Vibecast, né, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial que eu também tô participando, e a gente também falou sobre novelas, mas a gente falou sobre remakes de novela e também remakes de filme. Então acabou que na mesma semana foram temas parecidos aí, tanto no Terça Nobre
como no Vibecast. E se você tá ouvindo aqui o Terça Nobre e não sabia do Vibecast, tem lá também o Vibecast na minha playlist do canal Yuri Benevento. Tem a playlist Vibecast também com todos os episódios. Essa semana a gente vai atingir o episódio número 10 da retomada do Vibecast. Então assim, tem bastante coisa acontecendo. Tem Terça Nobre, tem Vibecast. Se você que gosta de acompanhar, fica à vontade. Tem lá no meu canal, dá pra você acompanhar das duas maneiras, tanto por áudio quanto por vídeo. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos, mandem mensagem, perguntas pro tio Chicória, comentem lá no canal também, comentem lá o que vocês acharam do episódio, podem sugerir temas também, fiquem à vontade, o Terça Nobre é nosso. Aproveitar e mandar um salve também pro Lucas De Rico e também pro Gui Krauser, grandes amigos aí que a gente já fez o Shitcast Show, era um podcast mais humorístico, os dois já participaram comigo aqui do Terça Nobre, e a gente tava conversando essa semana, bateu aquela saudade de fazer o podcast de novo, né? Essa molecada, gente boa demais. Um abraço pra eles aí por estarem acompanhando o Terça Nobre com a gente também, minha amiga Luana lá em Goiânia, que toda semana também acompanha o Terça Nobre aqui. E sem mais delongas, vamos girar o botão aleatório. Primeiro vamos dançar. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Parecia um narrador de futebol. Vai lá, vai lá, esquerda, vai lá, direita, bate. Parecia, né? Um narrador de futebol. Vamos ao nosso tema de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre tudo tem seu tempo. Porque a gente tem essa frase, né? Tudo tem seu tempo. Um dia de cada vez, e assim vai, um dia após o outro. Já falei muito disso aqui no Terça Nobre. Tem um episódio, né, que o tema é esse, né, um dia de cada vez. E hoje eu venho mais uma vez conversar um pouquinho sobre esse assunto, mas assim também com uma outra ideia, uma outra visão também de um mesmo tema, mas com algumas coisas que vão para outro caminho, né? E eu começo falando sobre isso, sobre essas frases, né? Que a gente tem muito essa frase assim, tudo tem seu tempo. E às vezes a gente acaba usando isso como justificativa, né? De algumas coisas. Então, por exemplo, não acontece alguma coisa, por exemplo, não acontece do jeito que a gente esperava, então a gente já tem aquela coisa assim, não era pra ser. Se foi desse jeito é porque realmente tinha que ser assim. Aconteceu porque tinha que acontecer. Não aconteceu porque não era pra acontecer. Então a gente às vezes coloca a justificativa, né, de algumas coisas nessas frases clichês, nessas frases que fazem parte do nosso dia a dia. Assim, entenda que quando eu falo a palavra clichê, não quer dizer que eu não goste, não quer dizer que eu não use, né? Porque às vezes a gente sempre escuta assim como se clichê fosse uma coisa ruim ou óbvio. Não sei o que lá é óbvio. Tá, mesmo que seja óbvio, então a gente também precisa fazer, né? Eu lembro que eu tava participando de um projeto e aí todas as ideias que eu dava, a pessoa sempre vinha e colocava um empecilho, ou então falava que tinha que ser de outro jeito. A pessoa queria fugir muito do normal, muito do comum, e é o que eu falo aqui, né, no programa, assim. Às vezes, o comum também precisa ser feito, porque assim, às vezes a gente fica naquela coisa assim do óbvio. Não, mas isso é óbvio, é óbvio. Aí ninguém faz porque é óbvio, e ninguém fala porque é óbvio. Só que aí se ninguém falar nunca, aquilo não vai mais ser falado. Então, tipo assim, em algum momento alguém precisa dizer o óbvio também. Em algum momento a gente precisa fazer as coisas da maneira mais normal possível. Que nem eu lembro que tinha um professor da fanfarra que ele falava assim, vamos fazer só o arroz com feijão mesmo. E aí eu pensava que o nome da música era Arroz com Feijão. Mas na verdade não, era uma música muito simples e mais fácil de tocar. E aí ele falava, quando tiver muito difícil a gente toca essa musiquinha mais básica aqui, só pra dizer que a gente não tá fazendo nada, só vamos fazer o arroz com feijão, faz o simples. Aí que eu entendi, mas no começo eu não entendia que era isso, era moleque, né? Eu não entendia que essa era uma frase que dizia, faz o simples. Então é que nem a gente conversa mesmo. Você quer ir no restaurante chique, no restaurante caro, coisas boas, tal. Aí todo mundo quer chique. Mas e aí a pessoa que come aquele arroz com feijão bem feitinho, um ovinho frito, um bifinho, que maravilha, eu adoro isso. Que nem eu falo, às vezes eu vou pra algum rolê assim, e geralmente quando a gente vai pra algum rolê fora, a galera fica querendo comer fora, então querendo comprar coisa mais fácil, né? Lanche, não sei o quê. Aí chega num momento que eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso parar e comer um prato de arroz com feijão. Eu não quero mais nada, eu não quero isso, não quero aquilo, eu quero arroz com feijão agora, porque o meu corpo tá pedindo janta, tá pedindo almoço, precisa almoçar comida, eu falo isso, as pessoas dão risada. Porque assim, é gostosinho, lanchinho, outras coisas também diferentes, é legal, mas chega um momento que você tem que fazer o básico, você precisa tomar café com leite, pão com manteiga, que é o simples, que é o básico que a gente
aprendeu a vida inteira gostando, comendo isso, né? Então, tipo, aí do nada você para de fazer. Então é isso, tipo, às vezes a gente quer sair tanto do comum, tanto do óbvio, quer fazer diferente, que aí chega uma hora que não tem mais identidade, ou então só faz o diferente, não faz o comum, ninguém mais faz o comum. Alguém precisa fazer o comum também, alguém precisa fazer que as coisas funcionem de maneira simples também. Então, quando acontece isso, que a gente fica com esse negócio de medo de falar coisas clichê ou de fazer coisas clichê, não tem problema. Mesmo que seja clichê, mesmo que hoje, né, tem gente que fala que é cringe, não sei o que lá é cringe, nossa, tá bom, mas aquilo faz sentido pra você, então já é um passo importantíssimo, né? Muitas vezes a gente quer ficar fazendo as coisas pra agradar outras pessoas ou pra, não, o que vão pensar? Não, primeiro faz. Não fica tentando prever o que as pessoas vão achar. Isso aconteceu muito comigo aqui no podcast também. Muitas vezes aconteceu de eu fazer um episódio e eu gostar pra caramba daquele episódio. Eu falava, nossa, esse episódio vai ser muito legal. As pessoas vão gostar pra caramba porque eu gostei e eu achava que todo mundo ia gostar. Aí às vezes acontece de eu fazer um episódio que eu não gostava e achava que ninguém ia gostar, e na verdade sempre acontecia o contrário. Então aquele episódio que eu criava uma grande expectativa era mais tranquilinho. Aquele episódio que eu achava que ia ser ruim, o pessoal gostava e ainda dava retorno e falava. Então, assim, é um negócio que não dá pra você saber. A gente não tem como prever o que as pessoas vão pensar. A gente não consegue entrar na cabeça da pessoa pra saber se ela vai gostar ou não. Primeiro faça, né? Primeiro deixa pronto. E aí é que a gente vai saber o resultado. Agora, se a gente fica fazendo uma coisa, já pensando no que a pessoa vai achar, na aprovação, na reprovação, não dá, gente. Aí a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai ficar sempre com medo do óbvio, medo do comum, medo do clichê. E aí a gente não faz nada, não sai do lugar. E nessas frases acontece muito isso, que nem eu falei. Quando a pessoa usa assim, tudo tem seu tempo. Aí parece que a culpa, ela fica fixa naquilo. Não foi porque não foi e já era. Mas será que não teria uma oportunidade de ser diferente? Será que se a gente fizesse um esforço a mais, não poderia ter dado certo? Ou será que se a gente tivesse feito um outro caminho, poderia ter dado certo? Então, nem tudo é legal a gente colocar a culpa no tempo ou esperar que o tempo resolva isso. É que às vezes a gente fala assim, não, só o tempo vai curar isso, só o tempo vai fazer a gente superar. Só que se a gente não der nenhum passo pra tentar superar, o tempo ele só vai passar, mas assim, o seu sentimento fica o mesmo. Às vezes um problema que não foi resolvido, ele fica mal resolvido porque você só esperou o tempo passar. O tempo ajuda muito, mas precisa também dos nossos passos. Precisa que a gente também faça movimentos para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, às vezes a gente quer esquecer uma pessoa, mas a gente só fica lembrando, a gente não apaga foto, a gente fica vendo coisa ou querendo encontrar com a pessoa. E aí, como que você vai esquecer essa pessoa? Como que você vai dar o próximo passo? Então, são processos difíceis, né? Que nem eu já contei aqui no podcast em outras ocasiões. Mas, assim, algumas coisas a gente precisa fazer, algumas coisas precisam partir da gente. E quando a gente fala, assim, sobre tudo ter seu tempo, eu entendo isso também como aquela maneira, assim, de que a gente precisa mesmo viver um dia de cada vez, que nem teve um episódio que eu usei esse nome de tema, porque assim, as coisas não acontecem todas de uma vez, né? Não acontece de baseada. Geralmente acontece uma coisa de cada vez, e a gente vive um dia de cada vez. E a gente tem mania de se preocupar muito com o que vai acontecer depois. Então assim, como que vai ser amanhã? Ai meu Deus do céu. E a gente sempre fica preocupado lá na frente e não consegue administrar as coisas que estão acontecendo agora, porque a gente está sempre viciado em saber ou querer saber o que vai acontecer no futuro. Ansiedade monstra, a maioria das pessoas vive hoje num momento assim de muita ansiedade, por isso porque a gente está sempre pensando nas próximas coisas. E aí quando a gente para pensar, para perceber o que está acontecendo, a gente começa a perceber que tiveram algumas coisas que foram resolvidas, alguns objetivos foram atingidos. Eu lembro uma vez que eu fui num evento assim, e aí foi falado sobre os objetivos, né? Os objetivos que você tem para sua vida, ou então os objetivos que você tem esse ano. Geralmente a gente traça uma lista, né, de objetivos e sonhos para aquele ano, quando vira o ano, ou então às vezes para a vida mesmo. Mas assim, é importante você fazer realmente essa lista de coisas que você almeja, né? Tipo, eu quero comprar algumas coisas aqui para minha casa, eu quero trabalhar em um lugar diferente, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, fazer aquilo, eu quero estudar, eu quero terminar a faculdade, eu quero fazer um outro curso. Então tem várias coisas que a gente almeja, vários objetivos que a gente quer atingir, mas às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça que a gente pensa, quer fazer, depois fala, e aí esquece de correr atrás, porque vem outras coisas que acabam substituindo aquele pensamento e você deixou escapar uma ideia, deixou escapar uma vontade. Então é importante a gente fazer essa lista e depois até conferir mesmo, daquela vez que eu fiz uma lista, o que deu certo, o que não deu. Então assim, eu tenho um caderninho de anotações que eu comecei a usar ele acho que em 2018,
E aí esses dias eu tava fazendo uma limpa no caderninho e eu fui olhar uma lista de coisas que eu queria fazer e tal. Até nas minhas orações mesmo, sabe? Assim, pessoas que eu já pedi em oração, coisas que eu pedi também pra acontecer na minha vida. E aí eu tava olhando assim, sabe? Teve uma listinha que eu fiz que quase tudo se concretizou. Demorou um tempo, né? Claro. Mas não eram coisas grandonas, tal, mas eram objetivos, coisas que eu olhava assim e falava, caramba, eu consegui atingir. Só que às vezes, que nem eu falei, são pequenas conquistas que a gente tem que a gente costuma deixar passar batido. Então, normalmente a gente sempre só quer o maior, só quer o grandão, o reconhecimento, mas às vezes um pequeno passo que você deu de uma coisa que você queria fazer e você conseguiu atingir isso, já é uma pequena vitória e já é pra ser comemorado mesmo. Não tô falando que você precisa fazer uma festa que, nossa, vamos chamar uma gente. Não, mas sabe, dentro de você entender que você conseguiu atingir uma coisa, que você conseguiu conquistar uma coisa que você queria. Então, assim, a nossa vida, ela é assim, ela são pequenos passos e, de repente, pequenas vitórias, ou até que, de repente, não é aquilo que você queria atingir, mas você ainda tá no caminho, você ainda tem chances de atingir aquilo, você ainda tem saúde pra buscar aquilo, você ainda tem vontade, disposição. Então, assim, nem todos os dias são pra cima, né? Tem dia que a gente tá meio zoado, tem dia que a gente tá meio desanimado, tem dia que a gente não tá com força pra correr atrás de nada, a gente só quer simplesmente seguir o baile, como diz, mas tem dia que a gente acorda mais animado, tem dia que as coisas fazem mais sentido na nossa cabeça, tem dia que as coisas vão dando certo, sabe? Quando tudo vai dando certo, você até desconfia e fala, caramba, aquele ditado também, né? A esmola demais, o santo desconfia, a gente fica com medo, porque assim, é basicamente a vida do brasileiro, né? A gente tá sempre ali achando que pode acontecer uma coisa difícil, ainda mais esses últimos anos que a gente passou também. Então, assim, a gente nunca tá muito sossegado, né? Então, quando tá bom demais, tá bom demais pra ser verdade. Então, assim, quando tem pequenas conquistas, pequenas vitórias, pequenos objetivos alcançados, já é motivo pra você comemorar, já é motivo pra você ficar contente de pensar, pô, beleza, consegui dar mais um passo. E a vida da gente é um dia de cada vez mesmo. A gente não consegue viver 3 dias dentro de um dia só. Por mais que a gente queira, por mais pressa que a gente tenha, a gente tem que viver um dia de cada vez. E é isso que eu sempre falo aqui no programa. E eu tenho aprendido isso conversando aqui no programa mesmo. Tinha muita coisa que eu fazia e eu mesmo não percebia. Aí conversando aqui, de repente eu externei pensamentos. E aí eu falei, caramba, eu faço isso. E por que eu faço isso? Não faz sentido. Então eu vou parar. E aí já me ajudou aqui no próprio podcast. Que eu já falei assim, da gente parar e começar a reparar as coisas da nossa vida, pequenos detalhes, pequenas coisas que acontecem, pequenos prazeres da vida, né? Porque às vezes a gente sempre tem assim aquele sentimento, pensamento de que eu só vou ser feliz se eu tiver uma casa na praia e um carro e não sei o que, se eu for viajar para outro país e não sei o que, tipo, sabe? Às vezes a gente só consegue imaginar que a felicidade tá nessas coisas grandonas, mas às vezes de repente um final de semana que você tá de folga na sua casa tá limpinha, você tá curtindo um som que você gosta de curtir, você tá deitadinho, descansando, sem pensar em nada, só relaxando, tranquilo, comendo uma coisa que você gosta. Aí alguém te chama pra sair, você vai, sai, vê os amigos, se diverte, dá risada. Isso também são coisas legais também. Só que às vezes a gente não percebe isso, às vezes a gente vive aquele momento, fica só preocupado com gravar vídeo, tirar foto e não saboreia melhor aquele momento. Porque a gente só tá pensando que, não, eu tô trabalhando esse final de semana no happy hour, mas em dezembro eu vou viajar pra tal lugar, vou fazer um cruzeiro, lá vou curtir, lá vou me divertir. Mas esse final de semana que você tava aqui, você também se divertiu, você também teve coisas legais. Então a gente sempre coloca que no próximo momento vai ser melhor. A gente não consegue compreender que aquele momento também tá sendo legal. E isso pra tudo também, pra trabalho, né? Às vezes a gente tá no trabalho e às vezes a gente não tem um reconhecimento que a gente gostaria de ter, ou então às vezes a gente não tá no trabalho que gostaria de estar, mas a gente não faz nenhuma movimentação diferente pra sair daquilo, pra ter outra coisa, ou então até de repente pra ter um espaço maior e tal. E assim, essas coisas a gente só consegue construir com o tempo, né? Não é do dia pra noite. Então, assim, às vezes é muito difícil você chegar num lugar, começar a trabalhar e você já tem uma história, mas ninguém sabe de nada. Você tá começando do zero. Então, tudo que você já viveu, tudo que você já passou, se você não contar, ninguém vai saber. E cada um sabe a dor que já passou na vida. E cada um tem uma história diferente. Mas, assim, as pessoas, elas não sabem disso, né? Quando você chega num novo emprego e tal. Então, como que você vai fazer pra conseguir mostrar que você é uma pessoa que tá lutando, tá correndo atrás, que também batalhou bastante pra chegar ali, que é merecedor de estar ali, né? Porque hoje, que nem eu falo, eu não consigo entender a frase das pessoas de
de quererem a cabeça de uma pessoa. Não, quero que ela saia, tem que sair. É um negócio assim que é um pouco pesado, né? Mas assim, às vezes é isso. Às vezes a gente tem que chegar e, de alguma maneira ou outra, a gente conseguir contar e mostrar nossa história, mostrar nosso trabalho, mostrar nosso esforço. Nem sempre a gente vai ser reconhecido. É difícil mesmo a gente conseguir lidar e compreender isso. Eu mesmo, até hoje, eu tenho muita dificuldade com isso, porque, né, que eu falo, no trabalho, no mercado de trabalho, as pessoas, elas são, assim, na maioria das vezes, individualistas, né? Então, eu não tô muito preocupado, não, com o que você vive, com o que você faz, o que é a sua vida fora dali, o tanto que você batalhou pra chegar até ali. Pouca gente vai se preocupar com isso, né? Então, realmente é difícil, não é uma coisa, não é uma tarefa fácil, mas às vezes a gente também precisa tentar estabelecer, tentar mostrar que a gente também tá ali, que a gente também busca um lugarzinho ao sol, né? Eu lembro da época da escola, uma vez uma professora levou uma historinha pra gente e falava assim, eu não lembro agora inteira essa história, mas eu vou falar mais ou menos do que eu lembro e que ficou marcado assim na minha memória, né? Ela levou uma historinha de um senhor que construía casas de madeira. Então a vida inteira dele, ele construía aquelas casas maravilhosas de madeira, assim, sabe, lindas, lindas. E ele ganhava uma grana, mas ele era funcionário de uma empresa, então ele construía e tal. E, sabe, sempre fazendo aquelas casas lindas, maravilhosas, caprichadas. Só que ele já estava cansado, ele também já estava meio querendo parar, já estava para aposentar. E só que ele já estava um pouco de saco cheio. Aí um dia o chefe chegou e falou para ele, faz aí uma casa aí pra mim, que depois a gente vai ver certinho aí pra você se aposentar, né? Eu só preciso que você construa mais uma casa. Pô, mas eu tô cansadão, queria me aposentar. Não, mas só constrói só essa pra mim, pô, a última, vai. Pra depois a gente ver sua aposentadoria. Pô, aí o cara de saco cheio, pô, caramba, vou ter que fazer mais uma casa, vou ter que construir a casa. Aí ele foi e fez de qualquer jeito. Fez uma casinha bem sem vergonha, assim, correndo de qualquer jeito. Nem fez aquelas casas lindas que ele fazia, fez uma casinha bem feinha e entregou. Aí o chefe pegou e falou pra ele, beleza, então essa aqui é a sua casa, obrigado pelo serviço prestado, você vai se aposentar agora, essa casa que você fez é a casa que você vai morar. E aí ele teve que morar numa casa toda ruim, sendo que ele construía casas lindas, maravilhosas. Ele não caprichou na hora que mais precisou caprichar, que era pra ele mesmo, lógico, ele não sabia que era pra ele. E aí que tá a moral dessa história, né, que a gente sempre tem que fazer, independente de quem vai acompanhar, independente de quem vai gostar ou não vai gostar. Quer dizer que a gente tem que sempre tentar fazer o nosso trabalho com a maior competência possível. Mostrar o seu trabalho do jeito que você puder fazer o mais perfeito possível, porque é o seu trabalho. Então quando é uma pessoa que chega e cobra caro, o pessoal fala, nossa, cobra caro. Não, mas ela tá certa porque ela confia no trabalho dela. Então você confia tanto no seu trabalho que você sabe o preço que você pode cobrar e você sabe muito bem o quanto vale o seu trabalho. É importante a gente saber isso. Tem até um vídeo na internet assim de um cara que coloca aquelas redes de proteção para apartamento. E aí um dos funcionários vai lá e mergulha na rede assim e não tem nada segurando. Então se a rede não tivesse bem pregada, ele ia cair lá para baixo e ia morrer. Mas não, ele confia tanto no trabalho dele que ele mergulhou, a rede segurou ele e não aconteceu nada. Então assim, ele confia no trabalho dele. Pro cara fazer isso, o cara tem que estar numa confiança monstra. Isso mostra que a gente tem que confiar no nosso potencial. Porque é a primeira coisa, né? Você precisa confiar naquilo que você faz. Você precisa acreditar no que você faz. Porque assim, vai ter alguém que acredita também, que confia em você, mas assim, é muito mais difícil você construir isso, né? De que outras pessoas confiem e gostem do seu trabalho, gostem de você, se você mesmo não acreditar nisso, né? E o primeiro passo é esse mesmo, a gente conseguir confiar e acreditar no nosso próprio trabalho, porque assim, sempre vai ter alguém pra criticar, sempre vai ter alguém pra dizer que faz melhor do que você, mas tá bom, e mesmo que tenha alguém que faça melhor, que seja muito, mas tá bom, eu confio no que eu faço e eu garanto isso aqui pra você, posso fazer e tá aqui, eu consigo garantir meu trabalho. Assim como na vida também, as nossas atitudes com as pessoas vão mostrar quem a gente é, para que as pessoas acreditem e confiem na gente, né? Quando eu trabalhei também, numa época que eu trabalhava no telemarketing, e tinha lá, né, uma vistoria das ligações que a gente atendia, e o coordenador falava isso, vocês têm que atender todas as ligações da melhor maneira possível, seguindo o padrão da empresa. Porque eu, na hora que eu for fazer a fiscalização, a vistoria, eu vou puxar uma ligação aleatória. Eu não vou chegar em você e vou falar assim, qual foi o dia que você atendeu bem, pra eu poder puxar lá e pra eu avaliar o seu atendimento. Não, ele vai puxar qualquer uma. Sei lá, a pessoa fez 70 atendimentos, ele vai lá e escolhe qualquer uma. Então assim, se eu não seguir o padrão em todas as ligações, tentar atender a pessoa da melhor maneira possível,
em todas as ligações, então eu que vou ser incompetente, porque eu teria que seguir um padrão. Só que, eu tô cansado, eu não vou seguir. Aí de repente você fez uma ligação maravilhosa, atendeu super bem, deu tudo certo. Aí ele vai lá e puxa o dia que você tava estressado e cansado e atendeu mal. Então é bem difícil, mas existia essa espécie de padrão de qualidade. Então você tinha que seguir um padrão. Então assim, não era difícil de resolver, era só você seguir o que era pedido no padrão. Ó, você tem que atender falando isso. Em algum momento da ligação você tem que oferecer o protocolo, a pessoa não é obrigada a anotar, mas você é obrigado a oferecer o protocolo. E às vezes na preguiça a pessoa não oferece, às vezes esquecia. Então assim, não era difícil, existia uma lista de regras para seguir e essas regras tinham que ser seguidas. E aí a partir do momento que você tenta fazer o seu trabalho com qualidade, é onde você ganha a confiança. Então assim, eu sei que é difícil, às vezes parece que só na teoria é fácil falar, né, tal. Existem muitos trabalhos ruins, existem lugares que as pessoas passam bastante nervoso, desenvolvem doenças do sistema nervoso, eu sei que é bem difícil, então eu não posso generalizar, tá bom? Mas o que eu quero dizer sobre isso é que a gente sempre tem que procurar fazer a nossa parte bem feita, independente de quem vai ver, independente de quem vai gostar ou não. É importante você estar bem com você, a sua paz dentro de você. Você fala, eu fiz o que eu podia fazer e o melhor que eu podia fazer. Então assim, se isso vai ser reconhecido ou não, aí já não depende de mim. Mas eu tô fazendo a minha parte. Então às vezes a gente pode ficar muito tempo esperando. Muita coisa pode acontecer. Mas se a gente estiver fazendo a nossa parte, se a gente estiver se sentindo bem por estar fazendo a nossa parte, aí beleza. Porque aí já é uma pequena conquista. Porque dentro de você, você sabe que você tá fazendo o seu melhor e beleza. Só que tem certos lugares que realmente a gente não consegue crescer, não consegue ter outras oportunidades, mas só de dentro de você entender que aquilo ali é o melhor que você pode fazer e você tá se esforçando para isso, já é um passo gigantesco, já é muito importante. Então por isso que a gente precisa entender que é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, eu sempre me preocupo muito com o amanhã, eu me preocupo muito, na segunda-feira eu já tô preocupado com o que vai acontecer na sexta, mas não, vamos viver, né, vamos viver cada etapa, vamos viver cada dia, e é um dia de cada vez mesmo, não dá pra colocar vários dentro de um dia só. Quando a gente consegue compreender e aprende a lidar com isso, a gente vai trazendo mais leveza para as coisas, né? Que nem eu tô falando aqui, não quer dizer que eu faça isso, que, nossa, todos os dias eu vivo um dia de cada vez. Não, eu tenho bastante dificuldade com isso. Eu me preocupo muito com o amanhã. Então, assim, na quinta-feira eu já tô preocupado com não sei o que da segunda. Aí eu falo, nossa, mas peraí, mano. Tem sexta, tem sábado, domingo. Às vezes a folga é no sábado e no domingo. Pô, vai curtir sua folga. Vai respirar, vai relaxar, vai ouvir uma música, vai dormir. Porque, assim, muitas vezes é isso, assim, essas correrias do dia a dia, esse monte de coisa, a gente querer resolver tudo, tem época que a gente não dorme, né? Eu lembro quando eu trabalhava na rua também, eu trabalhava de promotor de vendas, eu digo trabalhava na rua, né? É que eu tava cada dia num lugar, então eu ficava mais tempo na rua do que nos lugares que eu ia trabalhar. Mas eu trabalhava de promotor de vendas, então cada dia eu tinha que ir pra um lugar. Eu ia pra São Bernardo do Campo, ia pra São Miguel, ia pra Taboão da Serra, Guaianazes, vários lugares de São Paulo que eu ia atender umas lojas que eu era promotor de vendas. Aí eu, assim, sempre queria terminar o meu trabalho independente de horário. Então, assim, eu queria terminar rapidão para eu poder já entregar lá os relatórios na empresa e tal. E, assim, eu sempre deixava o almoço para depois, o café para depois. Então, assim, chegava a hora de almoço, não, vou terminar primeiro para depois almoçar. Ah, não vou terminar primeiro para depois tomar café. Então eu vou fazer tudo e não vou tomar café de manhã. Então, assim, eu sempre ficava pulando essas etapas. Não almoçava direito, não tomava café direito. Às vezes ficava sem almoçar. E nisso depois comecei a passar mal, ter um monte de dor de estômago, fui descobrir que tava com gastrite. E aí a médica ainda perguntou, mas você não se alimenta direito? O que tá acontecendo? Você demora pra tomar café? E eu expliquei e falei, então é por isso, né? Porque você não come nunca, então seu corpo fica pedindo comida e não tem. E aí você acaba desenvolvendo uma gastrite. Então assim, por quê? Por causa de correria de trabalho. De uma coisa que parecia, não, vou resolver rapidinho. Por quê? Porque a gente sempre coloca algumas coisas na frente. A gente às vezes não pensa em si próprios, a gente quer pular etapas. Então assim, se deu a hora do almoço, você tem que parar pra almoçar. Vai lá e almoça. Ah, mas não sei o que, mano, vai fazer. É que nem quando a gente fala dessa questão assim da gente ser insubstituível ou não, tal. Ah, beleza, a gente às vezes se mata, acha que ninguém vai poder fazer o que a gente faz, mas antes de você fazer, outra pessoa fazia. E quando você sair, vai aparecer alguém que vai fazer. Às vezes pode acontecer da pessoa não fazer exatamente as mesmas coisas que você, ou as pessoas em volta falarem que o seu trabalho era melhor, mas alguém que vier e tiver que fazer as funções, vai fazer.
De uma maneira ou de outra a pessoa vai aprender, até que faça diferente, mas vai. A gente não é aquela coisa assim, não, eu sou insubstituível. Tá, aí a gente se mata, a gente deixa de fazer as nossas coisas, a gente fica só querendo resolver problema e colocando o trabalho na frente, a gente esquece de se cuidar, a gente acaba perdendo um pouco da saúde também. Então tem certas coisas que a gente precisa também entender, que tudo tem uma etapa, tudo tem um momento. Aí volta para aquela frase clichê, que tudo tem seu tempo, e realmente. Então tem momentos que a gente precisa parar, respirar e descansar um pouco. Tem momentos que seria bom se a gente pudesse correr atrás e pudesse se esforçar um pouco mais, fazer coisas diferentes. Então é preciso que a gente saiba entender esses momentos para que a gente também não fique colocando culpa em outras coisas, ou também sentindo frustração e sentindo tristeza, deixando coisas para trás, porque, e se eu tivesse feito aquilo, se... Aí o se entra na vida, né? Se eu tivesse me esforçado mais, se eu tivesse tal coisa. Então, assim, vamos tentar fazer enquanto a gente tem a oportunidade de fazer. E saber também entender isso, que tem momentos que a gente vai conseguir atingir e tem momentos que não. Que não é pra ser, como diz a frase, ou como eu falo aqui no programa, tem aquela brincadeira, né, aquele meme do Silvio Santos, não consegue, né, Moisés? Tem horas que a gente vai bater na mesma tecla e vai se esforçar pra caramba, e aí não consegue, né, Moisés? E aí tem também aquela história que eu já falei aqui no programa, né, que eu gostava de uma menina e eu ficava mandando carta, e querendo muito, insistindo muito. Aí um dia a amiga dela chegou em mim e falou, Eri, cara, ela não gosta de você. Ela é sua amiga, ela gosta de você como amigo, mas é só isso. Não vai passar disso, cara. Ela não gosta de você e ela não vai gostar. Tipo, não há nada que você possa fazer em relação a isso. Ela não gosta de você. Tipo, ela não é obrigada a ficar com você porque você gosta dela e você tá se declarando o tempo todo. Então, tipo isso. Hoje, aquela época, isso pra mim, eu fiquei triste, fiquei chateado, mas hoje faz tanto sentido e traz uma leveza tão grande que aí tira o peso de muita coisa também. Você fala, caramba, você vai obrigar uma pessoa a ficar com você? Você vai insistir numa coisa que a pessoa não quer? Então, tipo assim, é isso, sabe? Tem certas coisas que você precisa entender. Tem certas coisas que na sua cabeça precisa parar de fazer sentido. Fala, não dá mais pra eu insistir nisso aqui que eu tô fazendo. Não faz mais sentido. E às vezes a gente continua insistindo em coisa que não faz sentido nenhum, só pelo objetivo final, e aí a gente nem tá entendendo mais qual é o objetivo final. Então, tentar encontrar esse caminho, tentar entender o porquê, né, de algumas coisas. Isso me faz lembrar de coisas que acontecem na minha própria vida mesmo, né? Então, assim, é muito difícil quando acaba um relacionamento, você ainda gosta da pessoa, você quer voltar com a pessoa e a pessoa não quer mais voltar, e aí não tem mais nada que você possa fazer em relação a isso. E aí fica aqueles pensamentos, assim, tipo, que nem eu mesmo, aconteceu muito comigo, assim, de parecer tipo aqueles filmes, assim, sabe? De eu ter a sensação de que a qualquer momento eu vou encontrar com a pessoa no metrô, ou então de que eu entrei no metrô no momento que a pessoa tinha saído, sabe? Eu tenho essa sensação de que a pessoa tá por perto, ou então às vezes eu vejo outras pessoas e eu acho que aquela pessoa parece, lembra um pouco, lembra o rosto. E aí, tipo assim, por quê? Porque eu não tô deixando o próximo passo acontecer. Eu não tô fazendo esforço pra entender que aquilo não faz mais parte da minha vida, para que não é mais o meu dia a dia, não é mais o que vai acontecer. Talvez nunca mais veja a pessoa. E até melhor também, né? Se parar pra pensar, já que a pessoa não quer mais. E aí eu vou ver pra quê essa pessoa, né? Não faz sentido. Mas assim, muitas vezes eu tive essa dificuldade de entender isso. E aí, que nem eu falei em alguns programas anteriores, assim, que eu comecei a pensar bem e relembrar mesmo, reviver na minha cabeça os momentos, assim, que foram momentos que tentando entender o porquê que acabou, o porquê que não tem mais. E aí começa a fazer sentido, falar, então realmente não tinha como mesmo, porque já não tava mais, a estrutura já não tava mais aguentando. Então assim, você começa a perceber que você entende por que você chegou até naquele momento, né? Então, às vezes, tem certas coisas que a gente precisa entender que o ciclo se encerrou e que vai piorar se a gente ficar insistindo. E, então, por isso que fala, tudo tem seu tempo, ponto de interrogação. Tem. Então, às vezes tem coisa que tem um tempo de duração. Pode acontecer de voltar, pode acontecer de existir uma outra oportunidade, um outro momento, mas eu acho que a nossa própria sensibilidade vai dizer. Acho que a nossa própria sensação vai perceber. Que nem eu já falei aqui no programa, tem lugares que a gente volta que a gente não deveria ter voltado, porque a gente volta no lugar e aí começa a perceber os velhos defeitos, começa a perceber as coisas que te irritavam, só que na hora da saudade você não lembrava mais disso. Aí você fala, entendi por que eu parei de vir aqui. Entendi por que eu parei de falar com essa pessoa. Porque às vezes a gente
entra num limbo na nossa memória e a gente para de lembrar o porquê de algumas coisas. E aí quando você revive, quando você passa de novo a situação, aí você fala, entendi por que eu parei. Então, às vezes a gente sabe, às vezes a resposta tá na nossa cabeça, a resposta tá na nossa mente, tá na nossa vida, só que a gente ignora, então às vezes a gente acha que vai melhorar, acha que vai ser diferente, e na maioria das vezes não vai, né? Tem certas coisas que não mudam, algumas coisas mudam, outras não. E a gente precisa detectar isso, saber detectar isso. Lógico, nem tudo a gente consegue. Infelizmente a gente precisa às vezes quebrar a cara de novo pra entender. Falar, caramba, eu já sabia e quebrei a cara de novo. Então é aprendizado mesmo, que nem eu falo. Às vezes a gente tem que usar de exemplos do que não fazer. Então às vezes nem arriscar mesmo. Tem certas coisas que falar, sério, deixa quieto. Mas não, vai ser. Não vai ser diferente. Eu sei que não vai. E às vezes a gente pode evitar isso. A gente pode evitar a fadiga, a gente pode economizar tempo. Né? Que a pessoa fala, não vou perder tempo. Realmente, não vai mesmo. Não vai perder tempo, não. Se é uma coisa que você sabe que não tem futuro, se é uma coisa que você sabe que não tem empatia, que é uma coisa que vai te prejudicar de novo, então qual que é a necessidade de você ir lá e sofrer a mesma coisa, né? Então, às vezes a gente passa por uma coisa ruim pra aprender mesmo, é difícil, né? Mas pelo menos você não vai passar de novo. Já passei por isso e não quero mais. Então, a gente tem que tentar pôr esse filtro aí. E um dia de cada vez. Eu acho que quando a gente começa a tentar entender e tentar sentir que é um de cada vez, as coisas começam a ficarem mais tranquilas. Então, assim, por mais difícil que seja, olha, o que eu posso fazer pra resolver hoje? Hoje eu posso fazer isso. Hoje já não tem mais jeito. Então, não tem mais jeito. O que não tem remédio, remediado está. Então, eu vou para outra coisa. Então, eu vou... já que não posso resolver isso hoje... Então, beleza, eu vou descansar aqui, eu vou assistir um filme, eu vou jantar, eu vou caminhar na rua, eu vou ouvir uma música, eu vou fazer qualquer coisa. Pelo menos disso aqui eu não preciso me preocupar hoje. Vou me preocupar com isso amanhã. Só semana que vem? Então é só semana que vem. Então, quando a gente tenta encontrar esse lado mais leve, dá pra ter mais tranquilidade, né? Que nem eu falo, às vezes eu mesmo me pego nisso, tipo, eu tenho essa ideia, falo, eu quero fazer uma coisa de cada vez, eu não vou me desesperar. Aí quando eu consigo entrar nessa vibe legal de um pouco mais de serenidade pra resolver as coisas, beleza, eu vou bem. Aí tem semana que eu esqueço disso e eu atropelo tudo, aí eu fico muito louco, falo, meu Deus, parece que a cabeça vai explodir. E aí, se você para, se você pensa, se você respira, você fala, mas tava ali, cara. A solução tava ali, eu que me desesperei. Então é um exercício diário, é um negócio que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas assim, é que nem eu falo, eu preciso pelo menos tentar falar isso, que é o que eu penso e às vezes trago pra mim. E eu falei, vou trocar ideia e vou falar sobre isso. Nem sempre vai ser perfeito, nem sempre vai dar certo, mas... algumas vezes eu consegui que isso desse certo também. Então eu achei legal falar pra galera também. Mas é isso, eu acho que a gente vai passando, né, as etapas. E é como tem uma boa velha frase, que hoje é o dia das frases clichês aqui no Terça Nobre, vivendo e aprendendo. Então realmente, tem dia que a gente vai aprender uma coisa bem legal, outro dia que vai aprender uma coisa ruim, mas vai aprender e falar, olha, não faça mais isso. Então eu acho que é isso. Se a gente conseguir chegar nesse nível de entender que é um de cada vez, um passo de cada vez, um dia após o outro, talvez as coisas fiquem mais tranquilas. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele, é hora do nosso mestre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom? Olha, hoje o Ragente tava embalado, viu? Dava pra ter ido longe que esse Ragente, né, gente? A rapaziadinha do Braz adora quando eu faço isso. A gente chega no churrasquinho lá, aquele churrasquinho de R$2.000, né? Passar na farofinha. O pessoal fala, agora todo mundo fica falando Ragente comigo, né? O pessoal gosta disso, né? E no programa o menino fica falando essas coisas de... frase, né? Mas nesse negócio não tem isso aí de frase clichê. A gente fala a frase que a gente quiser, meu amigo.
Não tem essa coisa de ficar, porque não sei o quê. Ora, deixa a pessoa falar o que ela quiser falar. Até se a gente vê as pessoas falar aí, beleza de Creuza. Ninguém nem sabe por que disso, mas beleza Creuza e vambora. As frases que a gente fala na vida é assim mesmo. Querendo Natal, Ano Novo, vai ter alguém que vai chegar e vai falar se é pra ver ou pra comer. Aí o pessoal fala, você gosta de acelga? Aí alguém responde, aí muda. É uma piadinha marota que as pessoas fazem, sabe, gente? Não tem esse negócio de ficar falando que é a clichê ou não é clichê. Pelo amor de Deus, nem sabia do significado disso, né? Porque assim, se a gente pega assim, que nem, por exemplo, um jogador de futebol, né? Sempre o jogador de futebol fala a mesma coisa, parece que tem uma cartilinha. O pessoal entrega pra ele e fala, ó, vai lá, fala isso. O cara sai e fala, o que você achou? O jogo foi bom, a gente fez os 3 pontos e a gente vai trabalhar pra ganhar o próximo jogo. Aí quando perde, fala assim, a gente quase ganhou, o time deles é muito bom, vamos trabalhar bastante pra ir buscar os próximos pontos nos próximos jogos. É sempre a mesma coisa. Aí tem outros que agradecem, aí manda abraço pra família inteira, né? Mas é isso aí, gente, não tem como, né? Antigamente o pessoal trabalhava com rádio, né? Eu trabalhei muito tempo de transmissão de futebol e tinha aquele rádio antigo que era o motorrádio, né? Aí o pessoal falava, pô, você ganhou um motorrádio, o melhor jogador da partida ganhou um motorrádio, o que você vai fazer com o seu prêmio? A moto eu vou ficar pra mim mesmo, e o rádio eu vou dar pra minha irmã. Mas não era um rádio, o cara achou que ganhou uma moto. Aí teve outro que falou assim, ora, você ganhou um jogo de azulejo muito legal. Aí o cara falou, mas porra, não tem como ser vermelhejo, porque o time que eu torço é vermelho, o time que eu jogo. Então, gente, não tem jeito. As pessoas vivem de falar tudo igual, as mesmas frases. A gente é programado, né? A gente vai ter... Vocês vão dar com um dicionário pra você falar outras coisas, então você vai lá e você cria outras frases, gente. Pode falar a frase que todo mundo quiser, que o teu Chicória não tá nem ligando, tá bom? E é o seguinte, cadê D'Angelinho, cadê Rafaelinha, que nunca mais mandou nada pra mim? O Viquitinho às vezes manda, mas ele parou também, gente. Cadê a rapaziada do Brás pra me mandar pergunta? Vamos lá, gente, pergunta pra mim que eu respondo, viu, gente? Grande beijo. Boa, tio Chicória, grande mestre, tio Chicória. Sempre abrilhantando o Terça Nobre. Agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada com a gente. Hoje a gente tá conversando um pouquinho sobre tudo tem seu tempo, né? As coisas realmente precisam acontecer no tempo que tem que acontecer. Será que algumas coisas não dependem mais do nosso esforço? De que a gente se esforce mais, ou de que realmente a gente tá forçando a barra, a gente tá insistindo em coisas que não fazem mais sentido. Então, mais ou menos sobre isso, né, que a gente tá conversando aqui no programa. E realmente tem muito isso também, né? Às vezes a gente insiste em certas coisas que nem fazem sentido mais na nossa própria cabeça, mas é porque a gente não parou pra pensar. Então, às vezes é bom a gente parar e rever, né, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Será que é, sabe, até esse momento, será que não mudou o meu pensamento? Porque às vezes é isso, a gente busca uma coisa e de repente para de fazer sentido. Isso pode acontecer, né? Então é bom a gente rever também. E aquilo que eu falei, né? Será que a gente gosta das coisas porque a gente realmente gosta ou porque a gente foi ensinado a querer aquelas coisas, né? Como que sempre foi a televisão ditando regras, ditando moda. Hoje as redes sociais ditando regras, ditando moda. Então assim, será que a gente gosta porque a gente gosta ou será que a gente gosta porque tá todo mundo ouvindo e porque fica todo mundo macetando isso na nossa cabeça? Então é bom a gente rever aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente busca, para ver se a gente não tá insistindo nos lugares errados, né? Está buscando nos lugares errados. Porque às vezes a gente tá sendo mal aproveitado num lugar, de repente a gente poderia ir para outro lugar e ser muito melhor aproveitado. Então é importante a gente também saber entender. Tem lugares que realmente não vai fazer sentido nenhum, mas aí tem que partir de nós, de dentro de nós, a ideia e a preocupação, né? De saber se aquilo realmente é o caminho ou se não é, ou se foi o caminho por um tempo, foi bom enquanto durou e hoje já não é tão bom assim, então beleza, vamos seguir em frente, vamos buscar um outro objetivo, um outro caminho. Eu acho que passa por isso também, sabe, por essa coisa, tudo tem seu tempo, tá, aí eu tô insistindo, então tinha um tempo, durou, foi bom enquanto durou e agora se você insistir mais não vai ter graça. Então a gente precisa tentar detectar isso, não é fácil, sei que não.
Mas às vezes é importante a gente parar e rever, entender tudo o que tá acontecendo. E esse é o Terça Nobre. Você que está ouvindo pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast. Muito obrigado para todo mundo que está sempre ouvindo o programa. Mas se você quiser assistir também, youtube.com/euribenevento. Se inscreve no canal, dá aquela forcinha pra gente também. Vamos chegar a 1000 inscritos. Obrigado pra todo mundo que comenta. Se você gostou do episódio, comenta lá. Se você quiser fazer pergunta pro tio Chicória, fica à vontade também. Se você quiser sugerir tema e mandar aí um abraço pra toda a galera, os fiéis escudeiros do programa. Um beijão pra minha mãe, a dona Tânia. E também falar do podcast da minha amiga Cris. Ela tá fazendo um podcast que chama Pode Te Inspirar, que fala várias coisas legais, temas bacanas. Se você quiser pesquisar, então procura lá no YouTube, Pode Te Inspirar, também no Spotify. Cris, um beijão pra você, obrigado por acompanhar o Terça Nobre sempre, e quem sabe logo logo a gente grava um episódio junto aqui do Terça Nobre também. Então galera, é o seguinte, Terça Nobre toda terça-feira, youtube.com/euribenevento, e tem também o Vibecast, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial que eu faço parte também. Toda sexta-feira a gente posta episódio novo. Se você não acompanhou ainda, você pode acompanhar aqui no canal, é só você ir lá nas playlists, tem a playlist Vibecast, dá pra você ouvir desde o primeiro, desde a retomada do podcast. Essa semana vai chegar o episódio número 10, então se você quiser acompanhar o Vibecast, já tem 10 episódios para você ouvir, olha só que maravilha. Então muito obrigado para todo mundo que tá sempre acompanhando o Terça Nobre, @euribenevento em todas as plataformas aí, me segue lá no Facebook, Instagram, Twitter, pode me seguir, manda mensagem e a gente troca ideia, beleza galera? Muito obrigado para todo mundo que veio até aqui, tamo junto. Só pra fechar também, aproveitar e mandar um abração também pro meu amigo Jean que tá sempre acompanhando com a gente aqui, palmeirense também. Valeu, Jean, por acompanhar o nosso Terça Nobre. Obrigado também por acompanhar o Vibecast. Um abração pra você toda semana junto com a gente aqui no Terça Nobre. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto. Terça Nobre.